Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais uma semana começando, manhã de segunda-feira. Estamos aqui juntos, mais uma vez, e graças a Deus por isso. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado pela noite de descanso. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por esse ar que nós respiramos. Obrigado pela água que bebemos. Obrigado pela comida na mesa. Obrigado, Pai, por vivermos em família e fazermos parte de uma família. Deus, muito obrigado, Pai. Quero colocar em Tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que frequentam a comunidade cristã da qual eu faço parte. Deus, que seja repreendido do nosso meio, ó Pai, todo espírito, ó Deus, de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de confusão, de inveja, de vício, de prostituição, e que Teu Espírito Santo tome, ó Deus, lugar em nossas vidas para nos confortar, nos consolar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, é por isso que eu coloco a vida de todos aqueles que estão à minha volta e a minha vida como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Pai, com a Tua presença e torna os nossos dias mais alegres. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso aí, queridos. Estamos começando mais um dia, mais uma semana, né? E continuando o nosso devocional falando sobre família. Hoje eu quero falar sobre família e serviço. Como servir uns aos outros. E o texto base que eu quero usar está aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 13, que nos diz assim: porque vós sois irmãos, fostes chamados à liberdade, somente não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas serve uns aos outros pelo amor. Paulo, aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 13, ele aborda a tensão entre liberdade e responsabilidade dentro da comunidade cristã e dentro da família. E após enfatizar a liberdade conquistada em Cristo Jesus, ele adverte contra o abuso dessa liberdade como pretexto para a indulgência egoísta. E nós sabemos que o egoísmo dentro da família tem causado grandes danos, até mesmo entre os cônjuges, principalmente entre os filhos, em relação aos pais. Então ele adverte contra o abuso dessa liberdade. A carne aqui representa a natureza humana caída, com suas paixões e desejos que podem levar ao pecado. Em contraste aqui, Paulo também, ele chama os Gálatas a uma liberdade que se expressa através do amor e serviço mútuo, refletindo o segundo grande mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Como assim Jesus resumiu o decálogo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a frase interessante desse versículo é que a frase servir uns aos outros pelo amor, sintetiza a ética cristã de serviço altruísta. Ou seja, era em harmonia com o ensino de Jesus sobre o servir, que se manifesta no cuidado pelos outros e também na sua renúncia de autointeresse. Porque muitos, no seu autointeresse, desprezam aqueles que necessitam, aqueles que querem compartilhar algo, e muitas das vezes o autointeresse leva você a se achar como superior, de não precisar do próximo. Então a liberdade cristã aqui, ela é caracterizada não pela autoafirmação, mas pelo amor sacrificial que busca o benefício do próximo, dos outros. Lembre-se que nós estamos falando de família. Então essa exortação é especialmente pertinente no contexto familiar, onde o serviço diário e o amor desinteressados são essenciais para a saúde e a vitalidade da vida em família.
Se eu buscar só os meus interesses e não buscar da minha família, como vou ter harmonia com a minha esposa e com meus filhos? Então, é o interesse maior, que é o interesse da família. E sobre esse aspecto, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a liberdade em Cristo. A verdadeira liberdade em Cristo Jesus, ela é retratada ali em João 8,36, né? Então, a liberdade que Jesus oferece liberta da escravidão do pecado e da lei, permitindo uma vida de serviço guiado pelo Espírito Santo. Imagine o homem e a mulher solteiro que casam e querem levar a mesma vida de solteiro ou de solteira. Não dá certo. Para isso tem que haver renúncia. Outra situação é o uso responsável da liberdade, que nós vemos ela muito bem retratada ali na primeira carta de Pedro, capítulo 2,16. E ali nos ensina que, como cristãos, somos chamados a usar nossa liberdade de forma responsável, não como cobertura para o mal, mas como servos de Deus. Hoje de manhã, por exemplo, acordei minha esposa também, ela acabou de fazer o nosso café. Aí ela está no outro cômodo, na sala maior, onde nós temos a sala de vídeo, e eu estou aqui, na sala, fazendo o nosso devocional. Então ela tem a liberdade dela de estar lá e eu tenho que estar aqui. Mas usando a responsabilidade com a liberdade. Aliás, usando a liberdade com responsabilidade. Então isso reflete-se muito dentro da família. E a outra situação, Mateus retrata bem ali no capítulo 20, versículo 26 a 28, que é a liberdade de serviço. Ou seja, a verdadeira grandeza do reino de Deus é encontrada no serviço. Ou seja, a liberdade em Cristo é realizada plenamente quando servimos uns aos outros em amor. Amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, liberdade de serviço. Ok? Segundo ponto que eu quero trazer aqui é o amor como um fundamento do serviço. E eu estava comentando ontem aqui, após o nosso culto, falando com o pastor Luiz, e eu comentando com ele que sobre o amor fraternal e tudo que se faz na vida você faz como se estivesse fazendo para Deus. Ou seja, amor como fundamento de serviço. E em João, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, retrata bem sobre o amor fraternal. O amor uns pelos outros é o distintivo do discípulo de Cristo. É como se fosse a tua credencial, igual a insígnia militar. Então, o amor um pelos outros é o distintivo do discípulo de Cristo. Evidencia a nossa identidade como membro da família de Deus. Lembre-se que nós somos membros da família de Deus e somos membros de uma família terrena. Eu acho interessante que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1. Ali ele retrata sobre o amor que edifica. Então nos ensina que o conhecimento pode exorbecer, mas é o amor que constrói. O serviço deve ser fundamentado no amor que busca o crescimento e a edificação daquele que anda junto contigo. Porque se ele crescer junto contigo, imagina que o apoio vai ser melhor. A Bíblia nos ensina que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E se estão dois juntos, um segura o outro. Então o amor que edifica, constrói junto. Ninguém constrói um edifício sozinho. Imagina uma construção. Pedreiro tem um engenheiro, tem um pedreiro e tem um ajudante. Ninguém constrói nada sozinho. Então o amor que edifica. E na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 18, retrata bem o amor em ação. Ou seja, o amor deve ser mais do que palavras ou emoção. Deve ser demonstrado em ações concretas e em verdadeiro cuidado pelos outros. Eu até brinquei com a minha esposa aqui, sábado foi o dia da mulher, dia 8, e lavei o meu carro e lavei o carro dela. Eu acabei, né? Falei, amor, hoje é o dia da mulher, Internacional da Mulher, lavei teu carro, tá? Te amo.
O amor ele precisa ser demonstrado. O amor deve ser mais do que palavras ou emoção. Ele deve ser demonstrado em ações concretas e em verdadeiro cuidado pelo próximo. O meu próximo é minha esposa, é meu filho, por exemplo. Né? É próximo, está mais próximo de mim. Então, o amor precisa de ação. Ele é mais do que palavra e emoção. Deve ser demonstrado. E o ponto que eu quero chegar, que é o terceiro ponto, é o serviço na família. Em Efésios capítulo 5, versículo 21, retrata bem o serviço aos cônjuges. O serviço mútuo entre marido e mulher reflete a entrega recíproca e a sujeição a Cristo, fortalecendo o vínculo matrimonial. Lembre-se que nós precisamos amar nossa esposa como Cristo ama a igreja. Então é um serviço aos cônjuges. E dentro ainda do serviço na família, pais servindo aos filhos, de acordo com Tito, capítulo 2, versículo 4, que retrata bem isso aí. Ou seja, pais têm o papel de servir aos filhos, não apenas provendo necessidades físicas, mas também espirituais e emocionais, e orientando no caminho do Senhor. E lembre-se que o pai é aquele que corrige. E se tem correção, é porque tem amor envolvido, porque a Bíblia diz que o pai corrige aquele que ama. Se não corrige, é porque não tem amor envolvido. Amor não é só cuidado, tem que ter correções também, que é para o ensinamento. E na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4, fala de filhos servindo ao pai. A Bíblia diz assim, nos ensina: honra teu pai e a tua mãe, e prolongar-se-ão seus dias sobre a face da terra. Então, filhos são chamados a retribuir o cuidado e o serviço aos pais, especialmente à medida que estes envelhecem. E isso é um testemunho vivo de gratidão e honra. Filhos que não honram seus pais e não são gratos pelos que eles fizeram, não estão servindo a Deus. Amém? E o quarto ponto é lutando contra o egoísmo. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, ali ele trata de carne versus o espírito. Então a luta contra o egoísmo é uma batalha entre seguir os desejos da carne e ser egoísta e ser guiado pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos escolher servir em vez de ser servido. E nós estamos falando de família. Não pode haver um sentimento de egoísmo entre os cônjuges. Infelizmente, nesses últimos dias, nós temos vivido muito sentimento de egoísmo entre jovens e adolescentes, principalmente em relação aos pais. Eles são muito individualistas e só procuram seus pais quando estão precisando de algo. Então, esse egoísmo precisa ser vencido pela força do Espírito Santo de Deus. Uma intervenção direta. Por isso que quando eu oro aqui, eu coloco a minha vida e a minha família nas mãos do Senhor, como criatura nas mãos do Criador. É o melhor lugar para nós estarmos. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, nos fala de uma maneira bem concreta sobre a escolha pelo serviço. Estamos falando em família, né? Então, escolher servir envolve valorizar os outros acima de si mesmo e olhar para os interesses dos outros em um espírito de humildade. Por que ele está desse jeito? Por que ele está assim? O que eu posso fazer para melhorar? Perceber os detalhes, os mínimos detalhes, em olhar para a pessoa, em ver o que está acontecendo ali e tentar ajudar. Ontem aconteceu um fato interessante. O Bruno recebeu um amigo dele, o Giovanni, aqui em casa. E eles estavam querendo resolver uma situação. Eu vi que os dois estavam meio enrolados e aquela coisa toda. Então eu sentei, peguei essa cadernetinha aqui, que é até uma cadernetinha que a minha esposa fez outro dia para dar para os alunos da escola. E eu rascunhei e levei para ele: olha, vocês têm que fazer ou igual isso aqui ou próximo disso aqui. Fui lá. Eu identifiquei a necessidade.
Porque às vezes tem pessoas que identificam a identidade do próximo, em vez de ajudar a ficar zombando. Então, Filipenses 2, 3 e 4 fala: escolha pelo serviço. É melhor servir tendo condições de servir do que ser servido. Em Lucas capítulo 22, versículo 26 e 27, retrata bem sobre superar a tentação de ser servido. Jesus ele ensina que o amor, aliás, que o maior é como o que serve, invertendo a lógica do mundo sobre poder e prestígio, e nos convida a seguir o seu exemplo, porque ele veio para servir e não para ser servido. E lembre-se aquilo que Deus falou mais lá atrás para Abraão. Deus falou assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que não te abençoarem. É como se Deus estivesse falando: eu servirei aqueles que servem a ti, Abraão, e não servirei aqueles que não servem a ti. É bem interessante isso aí, né? Então, nessa manhã eu quero concluir que servir uns aos outros é o cerne da vida cristã e da vida familiar, de acordo com Gálatas 5,13. Nos desvia, ou seja, Gálatas 5,13 nos desvia e nos desafia a repensar a liberdade como uma oportunidade para o serviço altruísta, não como uma licença para viver de forma egoísta. Dentro da família, isso se traduz em ações cotidianas de amor, paciência, gentileza e sacrifício. Cada membro da família, seguindo o exemplo de Cristo, pode servir ao próximo, aos outros, de maneira que enriqueça o lar com graça e paz. Eu falo sempre aqui em casa para o meu filho: nós somos uma família. Amigo é pai e mãe. Por quê? Ele está crescendo, é um adolescente, está na juventude, aliás, já está na juventude, está com 17 anos. E ele precisa saber que amigo é pai e mãe. Não quer dizer que ele não tem que ter amigos lá fora, mas é no lar que se consolida o servir uns aos outros. Então eu quero dizer para vocês que as famílias cristãs se esforcem para cultivar um espírito de serviço, transformando a dinâmica familiar de uma competição por atenção e recursos em uma competição pela oportunidade de dar, de servir uns aos outros. Então que o serviço seja uma expressão, o serviço uns aos outros dentro da família seja uma expressão de nossa gratidão a Deus por uma salvação inefável e um reflexo do nosso desejo de viver o Evangelho de forma tangível em família. Amém? Então que meu irmão, minha irmã tenha um dia alegre, abençoado, e mais ainda, que a sua família esteja no altar do Senhor, esteja no altar de Deus, esteja vivendo o Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Grande abraço, pastor Marco Aurélio Lacerda. Que Deus abençoe grandemente a sua família e abençoe o seu dia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.